Boa tarde, professor. É, o nosso trabalho é sobre o método de custeio RKW. O grupo é composto por Nathan Dutra e por mim, Alda Maier. E, bom, de introdução, né, o estudo se concentra na aplicação do método de custeio por centro de custos, né, onde os custos são divididos em centros, que deriva do princípio de custeio por absorção integral, pois ele mantém a filosofia de alocação dos custos fixos e variáveis aos produtos, incluindo também as despesas. O método RKW inclui as despesas. E ele teve sua origem na Alemanha no século XX e ele encontra inúmeras denominações na literatura. Dentre elas tem, é, de acordo com o Borneo, é chamado de método de centro de custos, método das seções homogêneas também, e de acordo com mapa da localização de custos e de acordo com Vantanian, custeio pleno. Opa, passou muito. Desculpe. De acordo com o Nascimento, Vantanian, 2000, no Brasil o método é mais conhecido mesmo pela sigla RKW, que representa as iniciais de um antigo conselho governamental, e para os alemães tem esse nome aí que eu não sei pronunciar. Para Martins, 2001, o modelo original do RKW considera o custo de oportunidade referente à remuneração do capital próprio. É um método que ele considera o rateio simples dos custos e despesas totais. E dessa forma ele expressa o valor, digamos que, de produzir e vender, e bastando então acrescentar o lucro desejado para se obter o preço de venda final. É, são Esse método RKW ele apresenta 4 fases, que os procedimentos do método sejam obedecidos, os quais, segundo do Borne, nessas 4 fases, 5 fases, desculpe, perdão, são 5 fases. A primeira fase é a de separação dos custos em itens. Os custos são separados em itens. Na segunda, a divisão da empresa em custos. A terceira, ele identifica os custos com os centros de distribuição primária. A quarta, ele redistribui os custos dos centros indiretos até os mais indiretos, que é a distribuição secundária. E a quinta fase é a distribuição dos custos dos centros diretos aos produtos, distribuição final. Mais à frente a gente vai explicar um estudo de caso e vai explanar melhor essa questão. E a partir desse raciocínio do autor, se percebe a importância do método na formação dos preços, né, já que ele considera os custos totais da empresa. Na primeira fase, que consiste em realizar a separação dos custos em itens, já que os custos são valores dos insumos consumidos, né? Os insumos consumidos na produção, possuindo natureza e componentes diferentes. E ele não pode ser tratado de só uma maneira, mediante a um rateio simples. A segunda fase, ele divide a empresa em centros de custos. E para isso é possível utilizar o organograma da empresa, né, para facilitar essa divisão dos custos, sendo possível visualizar cada setor e torná-lo um centro de um custo.
A partir quando ele divide através do organograma, ele pode dividir cada setor e, e a partir desse organograma visualizar melhor e, e tornar com um centro de custo. Uma outra maneira seria pela localização da empresa, em que pode estar subdividida em diversos locais, no qual realizando um retrabalho específico como filiais ou produzindo partes por produto. Essa característica é muito importante de um centro de custos. A característica mais importante desse centro de custo é a questão da homogeneidade. Esse autor ele ressalta que, por exemplo, uma empresa que possui uma seção de tornos, os quais possuem capacidades semelhantes e as máquinas trabalham em condições iguais, é definido como um custo homogêneo. E a terceira fase, essa etapa ela busca identificar os custos com seus respectivos centros ou distribuição primária, utilizando-se de bases ou critérios de distribuição para fazer essa alocação dos custos aos centros. Que os centros, como eu já disse, que foi distribuídos na fase anterior. E de acordo com Borner, a regra para escolher é uma só. Ainda sobre a terceira fase, né, a distribuição dos custos deve representar da melhor forma possível o uso dos recursos. E como os custos são valores dos insumos utilizados, a distribuição dos custos deve respeitar o consumo daqueles insumos pelos centros. Assim, o centro que usou um certo recurso deve arcar com os custos correspondentes. Da mesma maneira, um centro que utilizou com maior intensidade um recurso compartilhado com outros centros deve ficar com a parcela maior dos custos referentes àqueles insumos. Ou seja, aí é uma análise dos custos versus benefícios. E às vezes nem sempre se deve detalhar demasiadamente a distribuição primária. E quanto mais forem subjetivos os critérios, mais, digamos que difícil fica a alocação desses custos. Na quarta fase, é denominada uma distribuição secundária, que ocorre a distribuição dos custos dos centros indiretos, né, para os centros diretos. Ou seja, há essa alocação dos custos que ele sai dos centros onde os custos são indiretos e vem para os centros dos custos diretos. E para que dessa forma ocorra uma distribuição mais precisa, é preciso utilizar critérios que condizem com a efetiva utilização dos centros indiretos pelos outros centros, né? E a principal função dos centros indiretos justamente é prestar aos demais centros, ele presta como se fosse um auxílio, de acordo com o Borner, é como se ele servisse de auxílio para os demais centros. E, portanto, a distribuição dos custos de um centro indireto deve procurar representar o consumo daquele centro pelos demais. E há uma homogeneidade do centro, a gente vê que é muito importante, de acordo com o trabalho realmente exercido, porque, como eu já disse, quanto menos homogêneo for, né, pior fica essa distribuição dos custos. Na quinta fase, a quinta e última fase, essa etapa é o processo de implantação
definida pelo autor como distribuição final. Ela consiste em distribuir os custos aos produtos. Para se conseguir uma distribuição adequada, é preciso utilizar uma unidade de medida do trabalho do centro direto, o qual deve demonstrar o quanto de esforço utilizou-se para a fabricação de um determinado produto. É por isso que só um minuto. Sim, vantagens do RKW. No que se refere às vantagens do RKW, ele apresenta considerações como vantagem por ser o fator de utilizar, de serem utilizados, né, os gastos ocorridos nas empresas, sem exceções. E com isso ele obtém informações de custos de uma forma completa e conservadora. Por esse motivo, né, Bórnia denomina custeio pleno a abrangência desse custo, comparado aos demais métodos, porque ele consegue conservar também, e entra também as despesas, todas as despesas. Desvantagens. As desvantagens da utilização desse método de custeio RKW, de acordo com Becker e Jacobson, que pode ser entendido como limitações de métodos, que não é levado em consideração a elasticidade da procura, a qual não pode ser calculada prontamente. Assim, essa elasticidade, não existe essa elasticidade da procura. E o método não considera o fator da concorrência, né, que isso é uma das maiores desvantagens. A empresa não deve presumir que suas funções estejam sendo desempenhadas com eficiência máxima e que pode fazer abstrações dos preços mais baixos dos concorrentes. Portanto, um sistema de preços que depende inteiramente dos custos dificilmente será realista para a maioria dos negócios, né? E esse fato do método não considerar o fator da concorrência, ele deve se esforçar-se, por esse motivo ele deve esforçar-se para reduzir seus custos, de maneira que seus preços sejam, digamos que, iguais à concorrência ou menores, para que de uma forma, né, ele possa proporcionar um lucro, digamos que, satisfatório. E ainda nas desvantagens, aplica-se os custos dos produtos uma porcentagem uniforme como provisão de lucros. Com isso, deixa de reconhecer que nem todos os produtos podem gerar lucros da uma mesma taxa. E salienta-se, conforme descrito por Martins, 2003, que o método RKW pode ser usado em uma economia totalmente centralizada, o que é muito difícil de acontecer, né? Ou em situações de monopólio e oligopólio. Ou seja, eu acho que isso é mais apropriado para grandes empresas, porém dificilmente terá sucesso em uma economia de mercado, mesmo se ela for controlada parcialmente pelo governo. Pode passar. E... Não, Desculpa, professor, pela pausa. Bem, agora eu vou apresentar um estudo de caso aplicado do método de custeio do RKW em uma cooperativa agrícola. Esse estudo de caso a gente tirou da internet e não tem muita referência sobre Bem, professor, mais uma vez desculpa pela interrupção. Voltando, como eu disse, esse estudo de caso a gente achou da internet. Não tem lá muitas referências sobre a empresa.
o objetivo desse estudo. Ele busca proporcionar para a organização uma base mais criteriosa sobre a alocação dos custos e despesas aos produtos. Assim, a cooperativa poderá tomar decisões mais assertivas, tendo em vista a possibilidade de determinar de forma mais criteriosa quais são os centros mais dispendiosos e atribuir-lhes responsabilidades pelos gastos. Como foi bem falado com a minha colega anteriormente, você tem que dividir a empresa, a organização, em centros de custos. E nesse estudo, essa cooperativa foi dividida em 5 grãos, que ela abrange as atividades de recebimento, descarga e sacagem de armazenamento de culturas recebidas, como soja, milho, trigo e painço. Sementes, que trata da prestação de serviços da preparação das sementes de soja e trigo. O setor de insumos, que diz respeito à aquisição e revenda de sementes e fertilizantes. O setor de mercado, que refere-se à loja contendo os produtos básicos e usuais do ramo supermercadista. E, por fim, o administrativo, que engloba todas as atividades do escritório. Aí, desses 5, você ainda pode subdividir em 2 tipos, que são os centros de custos diretos e os centros de custos indiretos. E os centros de custos diretos serão grãos, sementes, insumos e mercados. E o custo indireto será o setor administrativo, que também poderá ser chamado de centro de custo auxiliar. A seguir eu vou mostrar uma tabela que fica bem evidente isso. Nessa tabela aqui fica claro o centro de custo indireto, que é o setor administrativo, que ele vai servir de auxílio para o setor de custo direto, mercado, insumos, sementes e grãos. Os dois últimos, por sua vez, terão produtos dentro do seu custo, que serão soja e trigo no setor de sementes, soja, milho, trigo e painço no setor de grãos. A distribuição primária. Os dados, como eu disse, foram obtidos do ano de 2004 para a safra do verão de 2005 e considerou o período de 12 meses do estudo. Aqui você vai dividir os custos. Vamos supor, você vai ratear, de certa maneira, ratear os custos. Você vai dividir os custos da empresa. A empresa foi dividida nos custos de engenharia elétrica, depreciação, mão de obra fixa, mão de obra variável, outros gastos e despesas com vendas, serviços de terceiros e materiais. Na parte de engenharia elétrica, foi constatado que a empresa era dividida em 2 unidades. Portanto, haverão 2 contas de energia elétrica. A parte de depreciação são os valores referentes à depreciação durante o estudo. A mão de obra fixa serão os custos com a remuneração e encargos dos 8 funcionários que existem na cooperativa. A mão de obra variável serão os custos com as horas extras acrescidas dos encargos. Os outros gastos e despesas serão, de certa forma, os custos gerais do setor administrativo. As despesas com vendas serão os custos com fretes e comissões. E os serviços de terceiros e materiais serão os custos referentes a alguns terceiros que estejam trabalhando lá. Exemplo de Arista. Na distribuição secundária, pelo exposto no vídeo anterior, realiza-se de forma detalhada o procedimento de alocação dos custos aos respectivos centros. Ou seja, a gente vai pegar esses custos que aqui foram mencionados e vai distribuir de acordo com os seus centros de custos. Onde cada centro estiver usando esse custo, esse custo estará lá. Nessa tabela fica bem evidente isso, onde ele pega os valores da energia 1 e 2, da depreciação e dos demais, e ele subdivide
nos setores dos centros de custos que estão sendo usados: administrativo, grãos, sementes, insumos e mercados. Após isso, vem a chamada distribuição final, que é o procedimento de distribuição dos custos alocados aos centros de custos para os respectivos produtos. Procedimento determinado pelo Born. O que a gente vai fazer? Depois da fase anterior, a gente vai pegar esses custos e vai agora colocar os produtos. Ou seja, os setores, no caso, os centros de custos, que tiverem produtos, esses produtos serão colocados numa tabela e será distribuído os custos de acordo com esses produtos. Nessa tabela 2, mostra exatamente isso que eu falei, onde no setor de grãos você vai encontrar soja, milho, trigo e painço. E os custos estarão sendo distribuídos de acordo com a utilização de cada produto. No final, ele terá um custo unitário, assim como também no setor de sementes. Conclusão: o RKW não é recomendado por sua metodologia de precificação. Entretanto, toda vez que uma empresa fixar seus preços com base nos custos, ela estará empregando de alguma forma uma variante desse método. Referências. Obrigado pela atenção.